Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Que bom ter você e é um prazer fazer companhia para você onde você estiver agora ouvindo esse vídeo ou esse podcast, seja caminhando na academia, em casa, arrumando a casa, lavando a louça, como você estiver. Que bom estar aqui com você e podemos ler juntos alguns versículos do livro de Mórmon e também ter alguns comentários e lições aplicadas à nossa vida. Então, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Espero que possa ajudar. Esse episódio em especial tem muitas lições incríveis que vamos poder aplicar na nossa vida e com certeza temos já benefícios, sermos abençoados em aplicar algo que o livro de Mórmon traz para nós através das suas histórias, suas lições, os seus personagens, personagens reais aí que viveram e que nos deixaram muitas lições, seja de forma positiva como Nef e Lehi, ou negativa como Lamã e Lemuel, mas temos com certeza muitas lições que podemos tirar e juntos hoje então vamos poder estudar juntos esses versículos e eu estou muito animado por isso, tá bom? Vamos iniciar então a leitura. Hoje vamos estudar primeiro Nef, capítulo 4, vamos estudar alguns versículos de primeiro Nef, capítulo 4 hoje. E aconteceu que falei a meus irmãos, dizendo: subamos novamente a Jerusalém, e sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor, pois eis que ele é mais poderoso que toda a terra. Então, por que não há de ser mais poderoso que Labão e seus 50, sim, ou mesmo suas dezenas de milhares? Subamos, portanto, sejamos fortes como Moisés, porque ele por certo falou às águas do Mar Vermelho, e elas dividiram-se para um e outro lado. E nossos pais saíram no cativeiro, passando sobre terra seca, e foram seguidos pelos exércitos de Faraó, que se afogaram nas águas do Mar Vermelho. Agora, eis que sabeis que isso é verdade. Sabeis também que um anjo vos falou. Como, pois, podeis duvidar? Subamos, o Senhor tem poder para livrar-nos como livrou nossos pais, e para destruir Labão como destruiu os egípcios. Ora, depois de haver eu dito essas palavras, ainda estavam irados e irritados e continuaram a murmurar. Não obstante, seguiram-me até chegarmos às muralhas de Jerusalém. E era noite, e eu fiz com que se escondessem fora das muralhas. E depois de se haverem eles escondido, eu, Nef, penetrei sorrateiramente na cidade e dirigi-me à casa de Labão. E fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Não obstante, segui em frente, e chegando perto da casa de Labão, vi um homem que havia caído no chão diante de mim, porque estava bêbado de vinho. E aproximando-me dele, vi que era Labão. E vi sua espada, e tirei-a da bainha, e o punho era de ouro puro, trabalhado de modo admirável, e vi que a sua lâmina era do mais precioso aço. E aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão. Mas disse em meu coração: nunca fiz correr sangue humano, e contive-me, e desejei não ter de matá-lo. E o Espírito disse-me outra vez: eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Sim, e eu sabia também que ele procurara tirar minha vida e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor, e também se apoderara de nossos bens. E aconteceu que o Espírito me disse outra vez: mata-o, pois o Senhor entregou-o em tuas mãos. E eis que o Senhor mata os iníquos, para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Então, quando eu, Nef, ouvi essas palavras, lembrei-me das palavras do Senhor que me dissera no deserto: se a tua semente guardar os meus mandamentos, prosperará na terra da promissão. Sim, e pensei também que eles não poderiam guardar os mandamentos do Senhor segundo a lei de Moisés, a menos que tivessem a lei. Sabia também que a lei estava gravada nas placas de latão. E também sabia que o Senhor havia entregado Labão em minhas mãos, por este motivo, para que eu pudesse obter os registros de acordo com seus mandamentos.
Obedeci, portanto, à voz do Senhor, à voz do Espírito, e peguei Labão pelos cabelos e cortei-lhe a cabeça com sua própria espada. E depois de ter-lhe cortado a cabeça com sua própria espada, tirei-lhe as vestimentas e coloquei-as sobre meu próprio corpo, sim, cada uma delas, e cingi meus lombos com a sua armadura. E depois de haver feito isso, dirigi-me ao tesouro de Labão. E quando me dirigia ao tesouro de Labão, eis que vi o servo de Labão, que guardava as chaves do tesouro. E com a voz de Labão, ordenei-lhe que me seguisse ao tesouro. E ele supôs que eu fosse seu amo Labão, porque viu as vestimentas e também a espada que eu levava à cintura. E falou-me a respeito dos anciãos dos judeus, pois sabia que seu amo Labão havia estado com eles durante a noite. E eu falei-lhe como se fora Labão. E disse-lhe também que eu levaria as gravações que estavam nas placas de latão, a meus irmãos mais velhos, que estavam fora das muralhas. Muito bem, vamos agora fazer alguns comentários sobre esses versículos que nós lemos e tirar algumas lições para a nossa vida. Então, iniciando ali nos primeiros versículos do capítulo 4, é um momento em que novamente eles estão para desistir, os irmãos de Nefe dispostos a desistir e voltar para casa. E Nefe, ele persuade os irmãos dele a não desistirem, a permanecerem. Eu gosto muito da ferramenta, da forma como Nefe fez para persuadir seus irmãos. Isso servirá e serve muitas vezes para nós ajudar a persuadir pessoas da nossa família, do nosso coro, do nosso grupo que estão talvez pensando em desistir, desanimar, mas principalmente para nós. Usarmos esse recurso que Nefe usou, que eu vou apresentar aqui, para nós, quando nós estivermos pensando em desistir, nós estivermos pensando em desanimar. Nefe usou um sistema de ancoragem, né? É como se o barco dele, dos irmãos dele, estivesse no mar e tivesse assim quase perdido, né? Porque já tinham tentado mais de uma vez e sem resultado, sem sucesso naquilo que eles queriam, que era pegar as placas com Labão. Então, como que Nefe usou essa ancoragem? Né? Ele se ancorou numa experiência de alguém que passou por algo parecido no passado. E usando desse recurso, ele se trouxe para aquele momento, né? As lições do passado, trouxe para aquele momento e fez uma ancoragem. Como que ele fez isso? Ele disse assim, subamos novamente, sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor. Porque ele é mais poderoso que toda a terra. Então, primeiro ponto, ele coloca a situação no seu devido lugar. Né? Labão e Lemuel estavam no seguinte pensamento: não, Labão é poderoso, ele pode comandar mais de 50, ele pode nos matar facilmente, ele já nos expulsou, correu atrás de nós e nos expulsou da casa dele, por que ele não pode? Então Nefe já chega colocando isso no devido lugar, né? Não, peraí, o Senhor é mais poderoso do que todas as coisas, Ele é mais poderoso que toda a terra. Então ele já começa aí. Então muitas vezes nossos problemas, nossas dificuldades, né? O primeiro ponto é nós colocar as coisas no seu devido lugar. Quando nós estamos passando por um problema, uma dificuldade, nós temos a tendência de sempre supervalorizar ou superestimar o problema, a dificuldade, como se fosse algo impossível de ser vencido, ser sobrepujado, e isso estava acontecendo com Labão e Lemuel, e Nefe chega colocando as coisas no seu devido lugar. Não, peraí, o Senhor é mais poderoso que toda a terra, e se Ele pediu para a gente fazer isso, a gente pode conseguir. O que mais que ele usou para usar essa ancoragem? Eu gosto muito dessa próxima parte, que é no versículo 2, ele diz: subamos, portanto, sejamos fortes como Moisés. Então aqui ele pegou alguém do passado, que já tinha passado por uma experiência parecida, né, de fazer algo grandioso que Deus tinha pedido, que parecia impossível e que conseguiu, e ele se ancorou nesse personagem, nessa pessoa. Ele falou: vamos ser fortes como Moisés,
porque ele, por certo, falou as águas do Mar Vermelho e elas se dividiram de um lado para o outro, e os nossos pais saíram do cativeiro, passando por terra seca. Então, por que nós também não podemos fazer? Foi mais ou menos assim que ele falou. Ele usou daquela experiência que já tinha do passado, né, de alguém que tinha conseguido algo parecido com o que ele estava precisando naquele momento. Ele, não, se o fulano conseguiu, se Moisés conseguiu com a ajuda do Senhor, por que o Senhor não pode ajudar nós também? Então esse é um padrão. Também eu gostei como ele usou Moisés para se modelar, né? Para se moldar, para se inspirar. E esse é um padrão para nós. Quando nós estivermos passando pelas nossas dificuldades, provações, nos ancorar. Sabemos que nós devemos sempre nos espelhar e nos moldar por Jesus Cristo. Mas de fato existem muitos homens na história antiga e moderna, né? Muitos profetas do Senhor e homens que fizeram muitos milagres devido à sua fé, conseguiram passar por muitos desafios, suportar muitas provações, e nós podemos talvez escolher. Nefe dava para ver que ele escolheu Moisés. Depois lá na frente, no capítulo 17, quando ele está construindo o navio, ele cita Moisés, né? Quando eles estavam diante de outro problema, né? Enfrentando outra dificuldade. Então Nefe usava muito esse padrão de se moldar por Moisés, de usar Moisés como referência. E se Moisés tinha conseguido, ele também podia conseguir. Então, algo bem interessante é que você escolha alguém, né, para se moldar. Talvez um profeta antigo, um profeta moderno. Como eu disse, o nosso modelo perfeito é Jesus Cristo. Nós adoramos a Jesus Cristo. Mas às vezes pegar uma outra pessoa que também se esforçou para seguir Jesus Cristo, para fazer a vontade dele, para fazer tudo aquilo que ele pedia e que teve sucesso, nos moldar por essa pessoa, com certeza é uma maneira de nos fortalecer, de nos ajudar. É para que nós, quando temos que passar pelos nossos problemas, conseguimos passar também. Eu já usei esse recurso várias vezes na minha vida, né? Depende muito do momento, da situação que eu estou passando, do problema que eu estou enfrentando. Já teve momentos em que me ancorei, usei, né, como referência para suportar provações e seguir adiante, o exemplo do próprio profeta Joseph Smith. Teve momentos em que me ancorei e procurei me moldar por Nefe, quando ele tinha grande desafio de construir um barco, e um barco de uma forma totalmente à maneira do Senhor e não à maneira dos homens, como ele tinha que buscar a inspiração do Senhor. Teve momentos em que me ancorei e me guiei pelo irmão de Jared, que tinha que atravessar as grandes águas com seu povo, e tinha que prover um meio, como eles poderiam fazer aquilo de uma maneira segura. Então, vários momentos me ancorei por vários líderes e profetas, e isso tem sido uma bênção. É muito bom quando nós fazemos isso. Por exemplo, ao escolher nos ancorar, nos moldar por um profeta em busca de determinada meta ou para passar por um desafio, estudar a vida daquele profeta, como que ele reagiu, que princípios que ele usava, que ele aplicava na vida dele e que eu posso aplicar na minha para ter melhor resultado. Talvez uma jovem mãe se ancorar em alguma das mães das Escrituras, como Maria, Ana e outras mães das Escrituras, como que elas cuidaram de seus filhos, como que elas encararam o desafio da maternidade. Então, usar esses modelos nas Escrituras é um recurso muito especial e que Nefe fazia muito bem e que nós também poderemos fazer aí na nossa vida e assim ter melhores resultados e até passar por nossos problemas e provações de uma maneira mais fácil e uma maneira mais elevada. A seguir temos um versículo bem conhecido nas Escrituras, 1 Nefe 4:6, que é: fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Esse versículo é quando Nefe ele foi conduzido à casa de Labão,
não sabendo de antemão o que ia acontecer, o que ia fazer. É muito interessante, né? Que aqui, Nefe, ele nos dá uma lição tão importante de como ele era uma pessoa especial e muito humilde, né? Porque apenas os humildes de coração conseguem ser conduzidos pelo Espírito, sem saber de antemão o que fazer. Nós temos uma tendência natural de agir sempre com extrema segurança. E a nossa segurança, muitas vezes, a gente baseia ela naquilo que nós sabemos, naquilo que nós podemos ver, que nós temos certeza. Nós temos que saber aonde nós estamos pisando para saber se aquele lugar é seguro, se aquele piso vai suportar o nosso peso, se nós não vamos cair. E isso nos ajuda a ter um senso de segurança maior. Mas a grandeza real é quando você consegue sentir a segurança, mesmo quando você não tem um piso firme para colocar seus pés. Talvez como Pedro andando nas águas, que tinha que confiar, mesmo não tendo um lugar firme para pisar, mas confiar que não ia cair. Isso talvez seja confiar no Senhor sem saber de antemão como, sem saber de antemão o que deveria fazer. E eu sei que isso é algo muito difícil e desafiador, mas é um exercício que nós devemos fazer. Nós devemos praticar ser conduzidos pelo Espírito. E para que isso aconteça, nós devemos deixar-nos ser conduzidos pelo Espírito. E isso pode começar com as pequenas coisas. Andar mais atento ao Espírito. Nós temos muitas distrações e talvez seja difícil para o Espírito se comunicar conosco nessa época, quando existem tantas notificações barulhentas, né? Sonoras, visuais ao nosso redor o tempo todo, nos avisando de alguma coisa, e talvez nós estejamos tão atentos a essas notificações visuais ao nosso redor o tempo todo, que podemos correr o risco de não estar atentos às notificações espirituais, às notificações do Espírito. E por isso se torna mais difícil para nós sermos conduzidos pelo Espírito. Porque para sermos conduzidos pelo Espírito, precisamos estar alinhados com o Espírito. Precisamos estar sintonizados com o Espírito. Precisamos estar familiarizados com a linguagem, com o idioma, com o som do Espírito. Então nós poderemos ser conduzidos pelo Espírito. E como desenvolvemos essa capacidade, como aumentamos nossa capacidade de reconhecer o Espírito e até mesmo ser conduzido pelo Espírito. Como o aprendizado de qualquer idioma. Para aprender qualquer idioma você precisa praticar, você precisa estudar e praticar. E o que ajuda muito em um idioma é quando você consegue, por exemplo, fazer um intercâmbio. Porque quando você faz um intercâmbio, você faz uma imersão naquele idioma. E você acorda e dorme com aquele idioma, você tem que se comunicar usando aquele idioma. Então, uma imersão ajuda a acelerar o processo de aprendizado de qualquer idioma. E com o Espírito também. Fazer imersões espirituais. E como seriam essas imersões? Não significa que você vai para uma montanha, fica lá uma semana sozinho, orando, jejuando e cantando o hino, e que isso será uma imersão espiritual. Mas talvez significa você fazer pequenas imersões espirituais durante o seu dia. Por exemplo, por alguns momentos, se dedicar para fazer uma oração significativa ao Senhor, de joelhos, dobrar os joelhos, abrir seu coração. Talvez a imersão poderia ser você se dedicar alguns minutos no seu dia para estudar as Escrituras realmente, abrir elas e deixar que o Senhor se comunique por meio do seu Espírito com você. Talvez a imersão seja você se dedicar intencionalmente todos os dias para servir alguém ou para servir no seu chamado. Talvez a imersão espiritual poderia ser você ir ao templo, jejuar, estar na igreja,
várias coisas podem ajudar você a realizar essa imersão espiritual. E lembrando que quando você realiza uma imersão para aprender um novo idioma, você sempre aprende muito mais enquanto você está na imersão do que quando você tem contatos distantes, né? Ou de vez em quando você tem um contato com o idioma. De vez em quando eu vou lá e tenho uma aula uma vez a cada 15 dias com a professora. A professora é muito boa, ensina muito bem, eu tô aprendendo o idioma, tá sendo muito legal, mas naquele espaço de 15 dias você não pratica muito, você não tem contato com o idioma. Então você pode aprender sim, ter bom resultado, mas vai ser muito mais vagaroso esse processo. Vai ser muito mais lento esse processo. Vai demorar muito mais do que se você intencionalmente procurasse ter contato com o idioma. E isso relacionado ao espírito, quanto mais você procurar ter contato com as coisas espirituais e praticar, entender e ouvir o espírito, mais rápido nós vamos poder aprender esse idioma do espírito, a língua do espírito, e vamos poder ser como Nef, conduzidos pelo espírito. Isso é algo maravilhoso. Então, ser conduzido pelo espírito exige duas coisas: humildade para você aceitar ser conduzido, mesmo não sabendo o que espera você ali na frente, mesmo não sabendo o que está lá na frente, como vai ser, mas ser conduzido pelo Espírito. E também exige que você tenha o discernimento para reconhecer o Espírito, para saber quando é o Espírito guiando você. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, quando nós aprendemos a ser conduzido pelo Espírito, mesmo não sabendo o que fazer. Ter essa experiência de ser conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que fazer, é uma experiência maravilhosa. Eu já pude ter essa experiência algumas vezes, iniciando na missão. Lembro da missão quando chegávamos nas casas, eu aprendi, na verdade, que nós deveríamos sempre seguir o Espírito, não simplesmente ter uma mensagem pronta igual para todo mundo, mas que cada pessoa, cada família era diferente, especialmente quando eram mensagens aleatórias, que não eram as lições missionárias. As lições, nós seguíamos as lições, mas quando chegava na casa de um membro ou um menos ativo, né, e tinha que decidir ali uma mensagem para compartilhar com aquela família. E eu lembro de várias vezes fazer isso, mas claro, com reverência, né, e com respeito e com confiança também, né? Não com desdém ou até brincando com isso. Mas eu lembro que várias vezes eu nunca falava nem pro meu companheiro, nem pra família. Eu chegava e dizia assim... quando era a minha vez de compartilhar a mensagem, né? Então eu chegava e compartilhar e dizia assim: então tá, hoje nós temos uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a família de vocês. E eu não tinha nem ideia de qual era aquela mensagem. Eu não tinha nem ideia do que eu ia compartilhar. Eu não sabia, mas eu sabia que o Senhor ia me inspirar. Eu era um missionário, eu estava ali representando Ele. Eu tinha estudado, eu procurava estudar as Escrituras, então eu tinha entesourado, e o Senhor ia me dar a palavra certa para aquela família. Então era feita a primeira oração, e eu ainda não sabia nada. Terminava a primeira oração e era a hora da minha mensagem, e eu não sabia nada do que ia falar. Então eu simplesmente pegava o livro de Mórmon físico, abria ele, e ali eu achava a mensagem naquele momento, a mensagem que aquela pessoa, que aquela família precisava. E eu pude passar por essa experiência várias e várias vezes, e foi algo maravilhoso, algo que o Senhor realmente guiou. E algumas vezes isso aconteceu depois, quando fui dar discurso, nem sempre, né? Normalmente nós temos um tema do discurso pronto, mas às vezes quando não tem um tema designado para discursar, já aconteceu comigo também,
Às vezes, quando eu recebo um convite ou uma designação para discursar, ele já vem já com o tema designado. A maioria das vezes não. E então eu tenho que pensar, né? Orar e ponderar qual é o tema do que o Senhor quer que eu fale. E eu levo isso com muita seriedade, encaro isso com muita seriedade. Eu realmente não falo só o que eu gosto, que normalmente tem coisas que a gente gosta mais de falar, mas eu realmente procuro entender o que o Senhor quer que eu fale para aquelas pessoas que vão estar lá naquele dia que eu for falar. E às vezes é muito rápido, às vezes na mesma hora eu já sinto, é isso aqui, e pronto, eu só tenho que estudar. E às vezes não vem, já aconteceu de subir no púlpito e então ali o Senhor mostrar o que eu deveria falar. Então, não é sempre que isso acontece, tá? Não é sempre que isso acontece. Mas quando acontece é algo maravilhoso, é algo muito especial, algo muito sagrado, né? Ser conduzido pelo Espírito sem saber de antemão o que fazer. É algo maravilhoso. Seguindo aqui, concluindo o nosso trecho de hoje, né, os versículos de hoje. Estou gostando muito, né, aprendendo bastante, espero que você também. Aqui então temos aquele episódio muito interessante e às vezes até assustador, em que Nefe mata Labão. Olha só, Nefe, um homem puro, um homem santo, um homem fiel, e não matar é um mandamento, né? Não matarás. Então Nefe, ele acaba indo contra o mandamento. Só que a experiência em si ela é muito interessante, porque Nefe não quebrou o mandamento. Ele não quebrou. É interessante, né? Como assim? Então quer dizer que o Senhor se contradiz ou que os mandamentos se contradisseram aí nesse momento com Nefe e não funcionou? Isso pode acontecer também? Como assim? É interessante que, na verdade, pensar, né, que quem criou os mandamentos? O Senhor. Quem é maior, os mandamentos ou o Senhor? O Senhor. Então, não vou entrar em mais detalhes sobre isso, talvez até porque eu não tenha a capacidade, né, de me alongar mais sobre esse assunto, ou porque realmente não dá tempo também. Mas o fato é que é importante pensar nisso, né? Que a lei é importante, mas quem está acima da lei é Deus. E isso, claro, obviamente não deve servir como inspiração, motivação, então, para nós usar de artifício para não obedecer à lei, não obedecer aos mandamentos. Não, eu não vou fazer isso aqui, mas o Senhor sabe que eu faria, e Ele é maior do que a lei, então é isso que importa. Não, nada disso. Nada disso. O Senhor age conforme as leis. Ele vai precisar agir conforme as leis, inclusive se nós um dia não formos dignos de morar com Ele. Ele vai ter que agir de maneira triste e talvez contrária à sua vontade, mas ele vai ter que agir conforme a lei. E aqui então, Nefe, temos uma experiência, né? Nefe chega na casa de Labão, Labão está caído, né? Ele estava bêbado no chão, se aproximou, viu que era Labão, viu que estava com a espada, com tudo ali, né? E no versículo 10 diz: fui compelido pelo Espírito a matar Labão, mas disse em meu coração, nunca fiz derramar sangue humano, e contive-me e desejei não ter de matá-lo. Então aqui o Espírito comunica com Nefe e pede para ele fazer algo. Nefe recebe a comunicação e reage imediatamente, né? Ele, como assim? Eu nunca fiz isso antes. E desejou não ter que fazer aquilo. Mas o Espírito disse outra vez: eis que o Senhor te entregou. E depois, no versículo 12, temos de novo: e aconteceu que o Espírito me disse outra vez: eis, mata-os, pois o Senhor entregou. Seguindo aqui agora, temos aquele episódio interessante em que Nefe mata Labão. Muito interessante isso. Então, Nefe ele vai até a casa de Labão, encontra Labão caído no chão, bêbado.
Labão estava ali caído com a espada, lâmina afiada, e até aí Nefe também não sabia ainda o que fazer. Então acontece a primeira comunicação do Espírito com Nefe. Ele diz assim: aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão, mas em meu coração disse: nunca fiz correr sangue humano, e contive-me e desejei não ter de matá-lo. Então aqui o Espírito compeliu Nefe a matar Labão. Então Nefe resistiu, né? Porque ele nunca tinha feito aquilo, nem imaginado matar uma pessoa, e ele resistiu. E aí o Espírito disse-me outra vez. No versículo 11 diz assim: o Espírito disse-me outra vez. Aí lá no versículo 12 diz de novo: e aconteceu que o Espírito disse-me outra vez. Então o Espírito, ele insiste com Nefe. Ele insiste, talvez por entender e conhecer Nefe, que Nefe era um homem tão bondoso, que não tinha maldade no coração. O Espírito reforçou, disse outra vez: mata-o, o Senhor te entregou. Mata-o, o Senhor te entregou em tuas mãos. Ele repetiu a mesma frase. Então Nefe, ele resistiu. Foi algo muito difícil que o Senhor estava pedindo para Nefe. E talvez ele tenha sido conduzido pelo Espírito sem saber de antemão o que fazer. Porque se ele soubesse antes que ele ia chegar lá e ia ter que matar Labão, talvez Nefe teria muita dificuldade. Talvez ele não ia conseguir fazer aquilo. Então, algumas vezes, talvez, em que o Senhor vá pedir para você fazer algo sem de antemão você saber o que é, sem de antemão você ter certeza do que é, ter clareza, talvez o Senhor está até preservando a sua fé. Talvez o Senhor está até protegendo você. Porque se você soubesse tudo que você vai ter que fazer lá na frente, você, com a sua visão do momento, você já ia desistir, você já ia desanimar. Mas lá na frente, quando chegar o seu momento de ter que talvez fazer algo difícil, como Nefe teve que fazer, eu acredito que não vai ser matar uma pessoa, você vai ser capaz. Você vai ser capaz também. O Espírito vai estar com você e vai orientar. E eu fiquei pensando na minha vida, se eu tive alguma experiência em que o Espírito mandou eu fazer algo que era estranho, talvez, né? Como foi aqui com Nefe, né? Algo quase contrário ao mandamento, a uma lei. Fiquei pensando se eu tive alguma experiência. Não tive muita lembrança, não. Mas eu tenho duas experiências, na verdade, para compartilhar. Uma na missão, já aconteceu comigo uma vez. Eu trabalhava no escritório e a gente estava lá servindo, e naquela época você pegava os números de toda a missão. Então os missionários ligavam para os líderes de distrito, os líderes de distrito ligavam para os líderes de zona, e os líderes de zona ligavam para o escritório para passar os números da semana. Isso era feito naquele tempo, né? Dessa forma, e todos os domingos à noite. Então, eu lembro de um domingo à noite que a gente saindo do escritório, andando na rua 11h30 da noite para ir para casa. Coisa que hoje não dá nem para imaginar, né? Porque hoje, com a tecnologia, os missionários com celular, com internet, não é necessário. Mas na época, andando na rua para ir para casa. E eu não me sentia mal, eu estava fazendo algo que o Senhor tinha pedido. Eu estava quebrando uma regra, né? Se alguém olhasse de fora, eu e meu companheiro. O horário dos missionários estar em casa naquela época era 9h30, e já era 11h30, domingo à noite. E nós na rua, né? Caminhando. Mas nós estávamos ali a pedido do Senhor. Então nós estávamos quebrando uma regra, mas estávamos ainda assim guardando os mandamentos. E outra experiência que eu tive foi depois de casado. E essa experiência eu não passei no teste, tá? É uma experiência que eu tive que uma vez ia ter um encontro de família com uma tia minha que era muito querida. E essa tia, então eles convidaram a minha mãe e aí convidaram eu e minha esposa, nós tínhamos um filhinho, para ir um domingo na casa deles, para estar lá com eles, né, ter um almoço de família, só que eles moravam no interior, bem longe, e não tinha como ir na igreja naquele domingo e ir na minha tia. E eu prontamente decidi, né, e
claro, minha esposa concordou, não fui grosseiro, né? Mas eu falei que nós não iríamos, que nós iríamos ir na igreja, porque a igreja era muito importante para nós, não íamos faltar à igreja. E tudo bem, né? Tava certo, não tava errado. Mas alguns meses depois, um tempo, não sei, acho que não deu nem meses, semanas, a minha tia faleceu. E eu nunca mais vi ela. E não pude nem ir no velório dela, porque eu tava bem distante quando ela faleceu. E aquele domingo seria o último domingo que eu veria minha tia e passaria um dia com a minha tia. A última vez, o último dia. E eu não tive essa experiência. Minha esposa, ela tinha falado na época que achava que nós deveríamos ir, que estava tudo bem. Nós não iríamos estar quebrando, não ia ser o fim do mundo, né? Nós não íamos na igreja aquele domingo. Mas eu, por querer ser tão obediente, né? Querer não, usando aqui a história, não querer de jeito nenhum matar Labão, eu não segui, e não tive aquela experiência com a minha tia. E obviamente, né, que eu não tô falando aqui então que nós podemos usar de qualquer desculpa para não ir na igreja domingo, né, minha família é importante, eu vou ficar com eles. Não é isso que eu tô falando. Nós nunca faltamos à igreja, eu e minha esposa. Faltamos, acho que uma vez que eu fiquei doente e uma vez quando, logo após o parto, que ela fez cesárea e ela teve que ficar em casa aquele domingo, o primeiro domingo que as gêmeas nasceram, e aí a gente ficou em casa e eu fiquei com ela, né, acompanhando ela. Então aquele domingo a gente não foi, um domingo que eu fiquei doente. Foram os únicos domingos que eu lembro, assim, que a gente faltou porque tinha que faltar, né, que não foi e ficou em casa. Então aquele domingo a gente não faltou pra ir na minha tia e eu me arrependo muito, sabe? Eu me arrependo muito por não ter feito aquilo, por não ter seguido aquela inspiração, aquela oportunidade que eu recebi de estar com a minha tia. Aquilo não era comum de acontecer, não era algo que acontecia toda semana deles se encontrar, sabe, e convidar a gente para ir lá. Foi algo que aconteceu bem esporadicamente, especificamente, e eu não fui atento para seguir aquela inspiração e não fui lá. E mais uma vez, reforço, eu não estou falando com isso que nós devemos deixar de ir na igreja para fazer outras coisas, tá? Eu não faço isso e não recomendo para ninguém deixar de ir na igreja por qualquer motivo, qualquer coisa, qualquer encontro de família. Mas naquele caso foi um momento especial, um momento único e que eu perdi. Por querer obedecer demais à lei, eu não obedeci ao espírito da lei, não obedeci ao espírito. Então, gostaria de compartilhar essa experiência, tá? Espero que fique claro, né? Que eu não tô falando que o domingo não é importante, que por qualquer coisa podemos deixar de ir na igreja domingo e tá tudo bem, vamos estar seguindo o Espírito. Não é isso que eu falei, tá? Mas naquele caso, naquela experiência foi. Assim como não é normal um homem matar outro e achar que tá tudo bem só porque Nef matou, né? Não, é naquele caso, naquela experiência, naquele contexto, né? Então, não é uma regra única, né, que vale para tudo e para todos o tempo todo, mas o Espírito, ele se adapta, ele se molda às circunstâncias de cada pessoa para ajudar aquela pessoa a se aproximar mais de Deus. Então, esses são os relatos de hoje, os comentários, espero que você tenha gostado. Essa parte de Nef é bem interessante, né? Algo tão interessante que ele fez. E, só para terminar, antes de terminar, como que eu sei se é o Espírito que está me mandando fazer algo ou não? Como que eu sei se é o Espírito ou se é eu? Como que eu posso saber? Aqui tem um padrão bem legal aqui nessa experiência de Nef. Então, primeiro, o Espírito comunicou com Nef, tá? Mesmo assim, ele ficou em dúvida. Nunca derramei sangue, nunca desejei matar uma pessoa. E aí o Espírito repetiu. Ele repetiu. Só que toda vez que o Espírito ele comunicava com Nef, ele acrescentava algo mais. Ele falou primeiro, compeliu ele a matar. Foi primeiro isso aí, né? Ele compeliu ele a matar. Depois que isso não adiantou, ele falou, o Senhor te entregou ele. Foi o Senhor que te entregou em tuas mãos. Então, primeiro ele falou só que Nef tinha que matar, ponto. Se Nef matasse, estava ok. Mas ainda não adiantou. Aí o Espírito insistiu. Mata-o, o Senhor te entregou em tuas mãos. Então,
seguiu, ele acrescentou algo mais na comunicação. E depois, para Nef as coisas começaram a fazer sentido também. Então, uma forma como a gente sabe se é o espírito ou se é nós que estamos pensando algo, é que as coisas começam a fazer sentido. Quer ver, ó? Uma palavra que Nef usa muito aqui, ó. Ele começou a pensar, ó, ele falou, ó, aí o Espírito falou, eis que o Senhor mata os iníquos para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Então aqui é a terceira tentativa de comunicação com Nef. E aí Nef começa a ponderar, ó. E quando eu, Nef, ouvi essas palavras, comecei a me lembrar que o Senhor disse mesmo que a gente ia precisar ter os mandamentos no deserto, e os mandamentos estão nessas placas. Então, o Espírito começa a nos ajudar a lembrar de coisas que vão fazendo sentido. E depois Nef segue, ó. Sim, e também pensei que eles não poderiam guardar os mandamentos sem ter as placas. Então, começa a fazer sentido. E no 16, sabia também que a lei estava gravada nas placas. E ao 17, e também sabia que o Senhor havia entregado Labão em minhas mãos. Percebam a repetição da palavra também. Também. Então, uma maneira de nós saber se é o Espírito que está falando conosco é que as coisas começam a fazer sentido. Elas começam a se ligar, como aconteceu aqui com Nef. Por isso ele repete tanto a palavra e também. Também, ó, e também. Então, quando você tá em dúvida se algo é o Espírito, as coisas, ou é você que está pensando, as coisas vão começar a fazer sentido desse seguinte formato. Elas vão começar a se ligar. Você vai dizer, eu fui inspirado a fazer isso, e o benefício disso vai ser isso, e também aquilo. E você também vai começar a lembrar de coisas que já aconteceram que vão fazer sentido você fazer aquilo. Você vai entender. Quando isso começar a convergir, que o Espírito falou com você, as coisas começam a fazer sentido. Você começa a pensar ou lembrar de coisas que também ajudam a fazer sentido. Esse é um sinal de que é o Espírito que está falando. E não é você só que está pensando ou querendo fazer algo, tá? Então, esse é um ensinamento importantíssimo. Como saber se é o Espírito ou eu que estou falando ou pensando algo. Quando é o Espírito, as coisas começam a fazer sentido. E até começamos a seguir esse padrão aqui, ó. E também isso, e também aquilo, e também isso. Tudo começa a fazer sentido. Começa a se juntar como um degrau em cima do outro, e aquilo faz sentido. Quando não é do Espírito, as coisas não fazem sentido. Elas começam a se dilacerar, começam a criar rachas, criar dúvidas, sabe? Ou, como fala no Doutrina e Convênios 8, um estupor de pensamento. Aquilo não consegue se unir nem no pensamento, fica estranho, sabe? Não faz sentido. Quando é o Espírito, as coisas começam a se juntar e a fazer sentido. Elas fazem sentido, elas começam a fazer sentido. Percebo que isso é tão real que até o fato de um homem aqui, Nef, matar outro homem, começou a fazer sentido. Tinha o porquê, tinha o embasamento. Não era só porque o Senhor não gostava de Labão. Não era isso. Mas tinha o porquê que isso tinha que acontecer. E o Espírito explicou aqui para Nef. Então, muitas vezes, quando nós formos inspirados pelo Espírito a fazer algo, mesmo algo difícil, a maneira de saber é isso. É que o Espírito vai nos dar, ele talvez não dê todo o porquê, mas ele começa a dar pistas. O porquê. As coisas começam a se juntar e fazer sentido, tá bom? Um abraço e até amanhã ou até o próximo episódio, tá? Espero você aqui, porque você possa estar junto comigo aí e juntos nós vamos aprender bastante coisa legal aqui no livro de Mórmon, tá bom? Um abraço e até mais.